Shalom, shalom, meus queridos. Aqui, pastor Adélio Moraes, psicólogo, escritor, bacharel em teologia, presidente do Ministério Internacional Terra Prometida, com vocês para trazer essa temática nova, impactante, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, de bênção à tua vida, né? Aprendendo a repreender. E por que é necessário se aprender a repreender? Nós, crentes, cristãos, de um modo geral, pentecostal, muitas vezes pecamos por ignorância. E por ser um assunto tão simples para alguns, para outros já não é tão simples, porque eles não entendem e não compreendem. Dando início à nossa primeira aula, Aprendendo a Repreender, eu quero destacar aqui algumas perguntas. O que é repreender, afinal? E o que significa repreender? Como? Como repreender? Porque muitas vezes você ouve, né, na igreja, tem que repreender, tem que repreender, tem que repreender. Mas ninguém diz como. Como que eu vou fazer isso? E uma outra pergunta para fechar é, por que repreender? Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, repreender é censurar, é discordar, é se opor, é tipo assim, eu não concordo com o que está sendo falado. Então, apenas dizer eu repreendo não disse absolutamente nada. Não é grandes coisas. Esse é o maior erro da igreja evangélica atual. Vamos lá. Eu quero usar um texto aqui como parâmetro, né? Para fundamentar essa nossa aula. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, no versículo 3, e Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Olha como está escrito aqui. Jesus repreendeu, dizendo, entendeu? É o que vem depois, é o que ele disse depois de repreender, que significa que nós temos que ter essa mesma atitude. Não só ficar, eu te repreendo, mas dizer, cala-te e sai dele. Veja, o que é repreender? Repreender, em outras palavras, é exercer autoridade, dar ordens, é comandar, é expulsar, é dominar sobre para poder dar ordem. Repreender, em outras palavras, é o mesmo que destruir, anular, desligar, amarrar, exercer a autoridade sobre a vida daquele a quem você está repreendendo. Então, e Jesus o repreendeu dizendo, Lucas 4:3, cala-te e sai dele. Então, cala-te e sai dele é um comando, é uma ordem. Isso é efetivamente o que é repreender. Espero que você esteja aprendendo. Base para repreender. Por que eu posso repreender? Quem sou eu para repreender? Veja, Lucas capítulo 10, no versículo de número 19. A Bíblia traz uma revelação extraordinária. É claro que isso não é para crente comum, isso é para crente pentecostal, isso é para pessoa que tem um certo nível de envolvimento e comprometimento com as Sagradas Escrituras e com Deus. Lucas 10, 19, a Bíblia diz, eis aí que vos dei a autoridade, e algumas Bíblias dizem autoridade e poder, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, Deus nos deu a autoridade. Essa é a base para repreender. Ok? Quando você repreende dizendo cala-te, sai dele, você está exercendo autoridade. É o que Jesus demonstrou, né, em Lucas capítulo 4, no versículo de número 3. Vamos em frente, então. E o que não é repreender? Porque uma das formas de você saber o que é você saber o que não é. Então, o que não é repreender? É pedir.
olha, seu diabo, pare com isso de me atormentar, que agora eu pertenço a Deus. Você está pedindo. Ou pedir a Deus, Deus, tira da minha cabeça isso. Olha, Deus, remove o capiroto lá dos coros do meu filho, da minha filha. Isso não é repreender, você está pedindo. O que não é repreender? É implorar. Ah, eu já disse para Deus. Você já deve ter ouvido esse conceito, né? Eu já disse para Deus, eu não aceito. Veja, você não tem que falar com Deus, você está repreendendo o inimigo das nossas almas. Não é com Deus. Implorar não é repreender. Gritar não é repreender. Chorar, aí eu choro, eu choro, eu choro. O diabo está atacando, aí eu choro, eu choro. E resolve? Claro que não. Não resolve chorar. Isso não é repreender. Ok? Orar em línguas, né? Tem gente que lá está uma manifestação lá, ou ele está sofrendo um ataque e começa a orar em línguas. Não, isso também não é repreender, ok? Muito menos, como eu falei ainda há pouco, dizer eu não aceito. Para Deus, não, para Deus não. Diga para o diabo, Satanás, eu não aceito. Saia daqui no nome de Jesus. Não fique só no eu te repreendo, diga algo mais, vá além. Aprendendo a repreender, traz essas questões simples, né, para levar você a refletir, para você entender aquilo que você está fazendo. Né? E, obviamente, aquilo que você aprendeu errado já não serve mais. Bora para frente. Houve um momento, está lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 32. Marcos 8, 32. A Bíblia diz que Pedro censurou a Jesus, ou como você quiser, Pedro repreendeu Jesus. Veja a diferença entre a repreensão que Pedro fez a Jesus, porque Pedro queria convencer a Jesus que não era necessário ir para a cruz, não era necessário tanto sofrimento. E Jesus vai se voltar para Pedro e Jesus vai expulsar Satanás. Olha a diferença. Pedro tentou convencer Jesus por meio da sua repreensão. E Jesus agora vai repreender a Pedro expulsando Satanás. É muito diferente, ok? Jesus olhou para Pedro e disse: arreda-te, retira-te diante de mim, Satanás. Então, Jesus deu um comando. Jesus exerceu autoridade no sentido de mover aquele espírito maligno para longe. Isso, efetivamente, quero que você entenda, é repreender, é dar uma voz de comando, é ordenar que saia, que pare, entendeu? Que suma da sua presença, da sua vida, da sua família. Não fique nesse negócio, eu repreendo, e não fala mais nada. Precisamos, como igreja, amadurecer, crescer. Olha o exemplo de Jesus, retira-te diante de mim, Satanás. Isso é repreender. Marcos 8, 32, em diante. Vamos caminhar um pouquinho mais dentro dessa revelação gloriosa, né? E eu tenho certeza que você vai se tornar, a partir de hoje, um terrorista do reino de Deus contra os demônios. No livro de Marcos, no capítulo 16, é um texto bastante conhecido. Marcos 16, 17. Olha o que a Bíblia diz. Em meu nome expulsarão. Vou repetir. A Bíblia está dizendo, o próprio Senhor Jesus falando. Em meu nome expulsarão. Quer dizer, em nome dele. Mas quem expulsa? Sou eu ou é você. Né? Tipo assim, Jesus, expulsa esse demônio. Não, não é isso não. É você. Satanás, eu te ordeno, saia. Espírito imundo, eu ordeno, saia no nome de Jesus. Esse é o certo, ok? Então, em nome de Jesus, expulsaremos demônios.
Em nome de Jesus expulsaremos demônio, mas quem expulsa sou eu, não é Jesus. Quem expulsa é você, não é Deus. É você em nome de Jesus. Vai expulsar demônios, é isso que Marcos 16, 17 está dizendo. Repreender é expulsar, é aniquilar, é destruir, é manietar, é amarrar. Vamos em frente. Não se restringe apenas a repreender, não se restringe apenas a espíritos malignos, né? Ok? Também as doenças, enfermidades, as circunstâncias, né, negativas. Você tem autoridade, sim. Você pode e deve. Deve fazer o quê, pastor? Deve repreender, ou seja, ordenar que cesse a tempestade, ordenar que cesse a perseguição, ordenar que cesse a inveja contra a tua vida, meu querido, no nome de Jesus. Lucas capítulo 4, no versículo 39, fala dessa autoridade que Deus nos deu para repreender doenças e enfermidades. Né? Jesus chegou lá na sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, estava com febre. E Jesus repreendeu a doença, a febre. E a mulher ficou curada, ficou sarada, sim. Por quê? Porque havia uma ação espiritual na vida dela. E ele exerceu a autoridade ordenando que saísse. Simples assim. Uau! Que maravilha! Repreender é expulsar. Amém, meus queridos? Vamos em frente. Aprendendo a repreender. Uma aula simples, maravilhosa, mas também de igual modo poderosa no mundo espiritual. Repreendendo as circunstâncias. Então, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus capítulo 8, no versículo 26 e 27. Jesus repreendeu o vento e o mar. Vamos analisar isso. Por que ele repreendeu? Porque representava um risco iminente de morte. Por que Jesus repreendeu? Porque era uma ação maligna. O diabo pode usar os ventos? Sim. Ah, o diabo pode usar então a tempestade? Sim. É isso que eu quero que você entenda. E a forma que Jesus repreendeu aqui nesse texto, ok? Revela o que é repreender. Jesus ordenou o vento e o mar: aquieta-te, emudece-te. Uau! Jesus deu comando, Jesus deu uma ordem. Isso é repreender. Entretanto, a igreja atual, que vive na zona de conforto, não tem compromisso com a palavra, entendeu? Vive dizendo pelos cantos aí, eu te repreendo, eu te repreendo, eu te repreendo, sem saber o que está fazendo, sem dar comandos direto para as entidades. E o diabo faz rir da cara desse tipo de crente que não faz absolutamente nada, não faz a diferença, não exerce poder, porque o Evangelho de Cristo Jesus não é comida nem bebida, é poder de Deus. Poder de Deus contra a ação do inimigo das nossas almas. Então, Jesus repreendeu as circunstâncias, o mar e a tempestade. Obedeceram e se fez bonança. Ficou tudo calmo. Uau! E se ele não desse o comando? Se ele não tivesse efetivamente, se ele ficar só, eu te repreendo, mar, eu te repreendo, tempestade, ia acontecer alguma coisa? Não, não ia acontecer absolutamente nada. Ou talvez sim, né? A tempestade ia botar o barco a pique, a canoa a pique, e todos iam se afundar e lutar pela vida deles. Ia acontecer uma tragédia, isso sim.
ok? Tudo isso foi interrompido dos planos malignos. Por quê? Porque Jesus repreendeu com eficácia, com autoridade, com poder. Jesus deu comandos. Repreender é expulsar. Repreender é dar comandos. Depois eu quero que você anote aí também essa referência, Mateus 8, 26, 27, para você meditar naquilo que eu estou falando. E quero que você anote também Mateus 8, 16 e o versículo 31. Mateus 8, 16 e também o versículo 31. Para você compreender de uma forma definitiva o que é repreender e o que é expulsar o demônio. Isso é uma responsabilidade que a igreja tem, eu tenho, todo crente. Como diz Mateus 16, 17, não é ofício do pastor ou de alguém que é do ministério de libertação, não se trata disso, não. É todo cristão, todo crente genuíno tem autoridade, tem poder para expulsar demônios no nome de Jesus. Quero deixar claro e enfatizar que quem expulsa somos nós, ok? Como disse o amado apóstolo Paulo, lá em Atos 19, né? Naquele episódio da menina que tinha um espírito de adivinhação, que dizia todos os dias, ela seguia Paulo e os discípulos, dizendo: olha, esses homens, eles são homens de Deus, eles vos anunciam as boas novas de salvação. Então, todos os dias, aquela mulher endemoniada seguia Paulo e os discípulos falando a mesma coisa. Mas, em algum momento, Paulo teve a revelação, se indignou, se incomodou com aquilo, porque ele sabia que aquilo não era Deus, era um espírito maligno que estava usando a boca daquela menina, daquela jovem. Por isso, Paulo, no Espírito Santo, usando da autoridade que ele tem, da atribuição que ele tem, voltou-se para ela e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, saia dela agora. E o espírito, saiu da vida daquela menina. Então veja, se você for analisar, e nós vamos analisar aqui agora juntos, o que Paulo fez? Exerceu autoridade. Ok. Paulo expulsou. Ele não ficou: te repreendo, olha, eu te repreendo, eu te repreendo. Como a maioria dos crentes pentecostais ignorantes estão fazendo hoje. Me perdoe a franqueza, sem querer ofender ninguém, né? Mas a ignorância não é bênção. A ignorância é uma maldição. Paulo disse: em nome de Jesus Cristo, te ordeno, saia dela. Qual é o sujeito oculto dessa oração? Te ordeno, no nome de Jesus. O sujeito oculto aqui é eu. Eu te ordeno. Eu te mando. Eu dou o comando. Saia agora, no nome de Jesus. E o demônio, saiu da vida dela e vai sair da tua vida, vai sair da vida da sua família, vai sair da vida daqueles que você for orar com essa autoridade, expressando esse poder que está dentro de você de uma forma eficaz, aprendendo a repreender. Se nós não dissermos como para a igreja, você que é pastor, você que é líder, você que tem um cargo de liderança, se você não disser para as pessoas como que elas vão repreender, elas vão ficar repetindo igual um papagaio. Aquilo que nossos pais na fé já nos ensinavam lá atrás, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, errado. Eu te repreendo, Satanás. E o diabo vai ficar rindo da sua cara. Não, não. Eu te repreendo e ordeno que tu saia. Eu te repreendo e ordeno que tu pare agora com essa palhaçada. Pare de estar rolando no chão, querendo subir na parede, costa. Pare com isso. No nome de Jesus. E agora saia. E leve tudo que você colocou nessa vida. Não volte mais. Isso é comando. Isso é exercer o ofício de autoridade sacerdotal, profética. Ok? Tenho certeza que a sua vida
nunca mais será a mesma. Para maiores conhecimentos, acesse aí o link e faça parte da nossa plataforma de cursos, que eu tenho certeza que vai abençoar larga e poderosamente a sua vida. No nome de Jesus. Shalom, shalom. Um grande abraço.